A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura. Bom dia, vamos começar mais um Grãocast. Hoje um Grãocast super especial e super diferente. Hoje vamos ter 3 participações especiais, não é, Lu? Sim, a gente está inovando, tentando cada vez melhorar, né? Estamos com 2 aqui convidados e uma pessoa online. Pessoas aqui que já são conhecidos, né, do nosso público, mas que a gente resolveu juntar todo mundo aqui numa mesma mesa, uma mesma tela. Então a gente está aqui com a Bruna Piccolin. Muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, Bruna. Muito obrigada, André. Bom dia, pessoal. Bom dia, doutor. Bom dia, Lu. Bom dia. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Eu fico muito lisonjeada com cada convite que vocês me fazem, porque me faz muito bem. Então, Bacana. muito feliz em contribuir. A alegria é nossa. Dr. Carlos Viveiro, seja bem-vindo. Bom dia, André, bom dia, Lu, bom dia, doutora, bom dia, William. Realmente é um prazer estar aqui novamente, né? Nosso terceiro encontro, apesar de ter sido meio extra-oficial aí, mas esse é o segundo aqui presencial e é um prazer estar aqui com vocês novamente. E remotamente a gente tem a presença do William Arruda. Seja bem-vindo, William. Obrigado, André. Bom dia, Lu, bom dia, doutor Carlos, bom dia, doutora. Sempre um privilégio e uma honra estar aqui com vocês na Nova Hora. Muito obrigado. Legal. A gente já gravou com os 3, né? A gente já tem episódios no nosso canal com essas 3 pessoas aqui magníficas. E cada um deles trouxe uma contribuição muito bacana aqui para nós. Eu gostaria de abrir esse primeiro bate-papo aqui, pedindo para que cada um deles trouxesse como que foi a experiência deles em gravar o Grãocast, que mensagem que eles trouxeram aqui e como que eles acham que contribuíram para o nosso público. Espera só um pouquinho. Antes do pessoal abrir e a gente começar com essa conversa, posso servir um café para vocês? Por favor, Com Luciana, certeza, Lu. com certeza. Já estava pronta esperando. Porque Aliás, eu tava sentindo um cheiro de café, eu já tava me perguntando, não vão servir logo esse café? eu posso, Já né? estava incomodado. O nome Ô, Lu, Grãocast, né? mas aí é sacanagem, né? O café abre as conversas, né? E é tão gostoso, né? A gente Tá fica certo. mais à vontade. Então, vocês vão conversando aí que eu vou pegar um cafezinho pra gente. Doutora Bruna Piccolin, como foi a tua participação aqui no Grãocast? Na verdade, sempre é muito bom, né? Cada oportunidade que a gente tem de contribuir é muito importante. Eu estava falando ainda há pouco aqui com eles que tem um filme que retrata muito bem isso, né? Essa participação, esse auxílio, essa ajuda, porque se a gente conseguir atingir uma vida, pelo menos, a gente já conseguiu atingir muita coisa, né? Esse filme que eu falo é até o segundo homem que eu trato. Porque na tua participação a gente não falou sobre a sua... Profissionalização da coisa. Exato, nós não falamos de LGPD. Não, né? não. Nós falamos da tua missão, Da né? Missão Riso. Missão Riso, ela tem, junto com o Padre Carlos, né, fundador dessa organização, a principal missão de, através da evangelização e da alegria, tentar resgatar vidas, né? Porque eu tenho o hábito de dar bom dia para qualquer pessoa na rua. No conhecendo ou não conhecendo. Aí outro dia meu marido falou assim para mim, mas você conhece esse povo tudo? Aí eu falei, às vezes aquela pessoa só tá esperando receber um bom dia, às vezes não vai receber o bom dia de ninguém. Então, se eu contribuir com pequenas coisas, grandes coisas acontecem. Porque é como o William fala, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. E se você não gostar do processo, se você não gostar do caminho, você jamais chega no propósito. Bruna, eu tive vários feedbacks da nossa entrevista. Muita gente falou comigo, falou sobre a beleza do trabalho que vocês desenvolvem. E para você, como que foi a tua participação? O que você acha que você contribuiu falando a respeito desse teu trabalho? Eu tenho certeza que eu contribuí demais, só que eu gosto de olhar por outra ótica. Eu olho com quanto
eu fui contribuída. Porque quando O que você ganhou o que com eu isso? ganhei, porque quando a gente faz o bem passa por nós primeiro, né, antes de chegar no próximo. Então eu acredito que quanto mais eu tente chegar, atravessar pessoas, né, com essas boas mensagens, com essas boas ações, eu acredito que muito mais do que ajudar qualquer pessoa, eu sou ajudada. Então isso é um aprendizado eterno. Então eu gosto de olhar por essa ótica. A gente ganha muito com isso. Né? Exatamente. William Arruda, como que foi tua participação aqui no Grãocast? Cara, foi maravilhosa, porque o Grãocast, quando eu conheci vocês, aliás, a conexão de pessoas, né, com a frequência boa, com a energia boa, isso já oferta para nós, né, já agrega muito valor na nossa vida, né? É sempre bom ter pessoas bem conectadas, bem positivas ao nosso redor. E esse foi um ponto positivo do Grãocast. E outro ponto positivo que eu vejo, além da conexão de pessoas, foi que você conseguiu unir o café, que tem um poder de unir as pessoas, né? O café ele tem um poder tão grande de transformar um ambiente, independente qual seja, em um ambiente realmente rico por conta da informação, da conexão de pessoas. Então, o café ele é muito forte para ele poder unir as pessoas, né? Ele sempre esteve muito presente em todas as mesas brasileiras. Então, essa união do café com a arquitetura do ambiente que vocês trazem, essa expectativa, essa junção, né, de unir o ambiente com o café é a conexão de pessoas e o ambiente também é a conexão de pessoas, né, porque o ambiente, ele por si só, ele oferta algo que transforma quem está no local, quem adentra o local, quem passa pelo local. Então, essa união é muito importante, eu aprendi muito com o Grãocast, aprendo sempre com vocês, sempre acompanho, e para mim sempre é uma honra e um privilégio ter vocês aqui, estar com vocês. Muito obrigado, William, pelas tuas palavras, você é extremamente amável. Dr. Carlos Viveiros. Bom dia, André. Tudo bem? Tudo bem, e você? E como foi a tua participação aqui no Grãocast? Que mensagem você acha que você deixou aqui? Eu acho que a principal mensagem, acho que a gente luta com isso através, né, das mídias sociais, é de desmistificar um pouco a questão do tratamento psiquiátrico, né? De você não falar que tratamento psiquiátrico é coisa de louco. Então, eu acho que isso é extremamente importante, essa mensagem, né? De você levar a psiquiatria cada vez... Muito obrigado, Lu. Mas, assim, com uma mensagem positiva em relação a isso. E vim falar através da influência dos ambientes na recuperação dos pacientes psiquiátricos, o que é de extrema importância. Principalmente na questão de dependência química, que a gente conversou bastante com o William, né, da importância do ambiente. E o feedback que eu tive algumas pessoas que me procuraram por conta do podcast, inclusive no consultório, funcionários do hospital falaram, olha, eu te vi na internet, numa entrevista. Nos comentários, perguntando de qual plano de saúde você atende. Sim. Eu agradecer a vocês que chegaram pacientes no consultório através do podcast. E olha que interessante, a gente está com 3 convidados aqui, doutora Bruna, uma advogada, o William, que teve uma história muito bacana aí na dependência química, que ele conseguiu superar essa dependência química e hoje ele ajuda muitas pessoas na mesma luta. E temos o Dr. Carlos Viveiros aqui, que traz também a missão dele, que é ajudar pessoas que estão com algum problema, com algum desequilíbrio psíquico, né? Algum sofrimento, né? E essas 3 pessoas estão nada mais falando sobre missão, cada um a respeito da sua missão. É por aí, Bruna? É bem por aí. É bem por aí. Ouvindo o Dr. Carlos falar, faz todo sentido, né? Quando ele fala de desmistificar que o tratamento psiquiatra é de louco, né? Exato. Na verdade, de louco todo mundo tem um pouco, né? Mas é realmente desmistificar mesmo, porque às vezes uma pessoa sofre por determinado problema psíquico que ela mesma não consegue reconhecer que aquilo é tratável e às vezes por isso sofre uma vida inteira, é julgada por comportamentos porque ela nem sabe por que acontece
e não procura ajuda, então é muito sobre isso mesmo. Eu conheci uma pessoa que tem aquela, me corrija, viu, doutor, a síndrome de Tourette. Eu não conhecia aquilo Conheço lá. também. Síndrome de Tourette é um tique motor e vocal. Pessoas que têm um tique motor e vocal ao mesmo tempo. Às vezes elas falam palavrões. Inconscientemente. Vem. Do nada a gente tá conversando sobre café aqui e essa pessoa grita um palavrão, né? E aí, se você nada. não... Sim. E se você não sabe sobre essa pessoa, se você não entende isso, primeira coisa, você fala assim, pelo amor de Deus, quanta falta de educação. É a primeira coisa que você vê. Se a tua mãe te deu educação, e já começa aqueles julgamentos absurdos. Mas é uma síndrome. E a pessoa, quanto mais ansiosa ela fica, pior fica o comportamento. Tem um streamer famoso de videogame, me fugiu o nome dele agora, ele tem Tourette's. Ele tem Dileira. O Dileira. Dileira. E o Dileira foi extremamente importante, assim, pra psiquiatria, porque ele acabou colocando em evidência uma doença psiquiátrica. Aquele cantor americano super famoso, eu não me lembro qual é o nome da música agora, mas depois eu mando pra vocês. Ele é super famoso, ele fez um show pra milhões de pessoas e ele tava no nível de ansiedade absurda, e o Tourette veio. Então ele cantava, ele se afastava, Pra não falar e a palavra. começava. Tem o tique motor, que é algum movimento estereotipado, assim, motor, e um tique vocal. Então pode ser um palavrão, pode ser alguma expressão vocal inconsciente. Eu quero aproveitar para dar um recado aqui para quem está nos vendo agora, ao vivo, quem está nos vendo, que coloque no chat a informação que está faltando para nós aí. O nome do cantor, a música que está em evidência aí. Que... O cantor americano? É americano, eu não vou me arriscar a cantar, porque talvez a Globo me acharia muito facilmente. Não vou me arriscar, não vou. Então, por favor, nos auxilie aí. O chat é importante, que o chat... As pessoas podem nos ajudar com essas informações que a gente não lembra na hora, né? Mas isso que a Bruna falou é importante mesmo, porque existe um preconceito, né? Ah, não vou procurar um psiquiatra, eu não sou louco. E a vergonha, né? De Exato. falar pros outros, eu não vou falar que eu vou procurar um psiquiatra. E às vezes não é nenhum caso complicado, assim, a pessoa sofre de crises de ansiedade e fala assim, você tem que procurar um psiquiatra. Ah, não, psiquiatra é médico de louco. Disso, e ela fica sofrendo com aquelas crises. Não vai me dar tarja preta. Vai me dar tarja preta, certeza, nem E aí vou. eu vou dormir o dia inteiro. Não. E muita preocupação realmente dos pacientes que vão procurando, doutor, mas esse remédio eu não vou ficar dopada? Não, tipo assim, a psiquiatria ela avançou muito. No início da psiquiatria, as medicações mais antigas, elas são mais sedativas mesmo, mas as medicações mais atuais, elas têm um poder de sedação bem menor, além de ter menos efeitos colaterais e uma efetividade muito maior no tratamento. Exatamente. Muito bom. E você, William, quer entrar nesse assunto? O doutor falou do estigma da psiquiatria e realmente a mídia hoje, né, o podcast, aí no Grãocast a gente viu com a presença do doutor, a fala, e realmente isso acontece, né, das pessoas ter acesso a informações realmente que fazem sentido, informações realmente que agreguem valores, né, porque é muito comum a gente ver na mídia muitas informações que não trazem benefício nenhum. E esse estigma da psiquiatria, ele realmente está sendo quebrado agora, né, doutor? Mas ele vai avançar muito mais. Acredito que ele vai ter um caminho muito bom pela frente ainda, porque eu fui uma pessoa que tive preconceitos já também quanto à psiquiatria por falta do conhecimento, por não entender a função do médico psiquiatra, por não entender os benefícios de ter um atendimento especializado, por não ter o benefício de estar num ambiente especializado, para o tipo de demanda que eu tinha, né, o tipo de problema, enfim. Eu acredito que todo mundo é beneficiado quando esse podcast ele vai ao ar e as pessoas elas assistem, elas têm acesso, porque acredito que, como eu estou fazendo aqui agora, quando o doutor falou do estigma, que me remeteu lá no meu passado, eu acredito que as pessoas também têm esse poder de começar a olhar para dentro de si própria e começar a mudar um pouco a sua linha de pensamento e buscar um pouco mais o conhecimento antes de se prejudicar ao ponto de precisar tanto mais de ajuda, e isso tem que ser de uma forma mais ruim do que ela pode ter, né, de tomar uma decisão muito mais cedo e precocemente aí começar a se tratar e se cuidar, tanto que por a saúde mental é um dos problemas de saúde mais graves que nós vivemos no nosso país, eu acredito no mundo, e isso tende a piorar um pouco mais. Então, nós precisamos realmente trazer mais essas informações com profissionais, especialistas no assunto, para as pessoas se afortunar um pouco mais desse conhecimento, que
vem a calhar no momento atual. Exatamente, eu acho que assim, e o trabalho da doutora, né, com os doutores do riso, eu acho extremamente importante, porque infelizmente na psiquiatria nós temos algumas doenças graves, né, transtorno bipolar, principalmente a esquizofrenia, elas são doenças crônicas. 90% desses pacientes a gente consegue dar uma recuperada, mas 10% eles acabam cronificando e tendo um desfecho que muitas vezes eles acabam permanecendo muito no hospital. Eu acho que se tivesse um trabalho lá com a gente ia ser muito bom, porque a gente tenta fazer isso. No hospital, a gente tem um micro-ônibus que a gente leva esses pacientes em circo, leva paciente na feira, leva paciente no cinema. Então, assim, o pessoal da terapia ocupacional, de tempos em tempos, a gente pega esses pacientes mais crônicos, porque eles são muitas vezes desprezados pela sociedade, né? E eu imagino a solidão que eles devem viver, porque assim, eu acho que existe o mundo real e o mundo que eles imaginam. Eu imagino que deva ser assim, sem qualquer especificidade. Exato. E eu imagino que o nível de... É como a ansiedade, né? O ansioso, eu digo por mim, sou completamente ansiosa. O ansioso, ele faz daquela realidade 5 vezes maior. O depressivo, mesma coisa. 5 vezes maior. Pior do que muito pior. Do que tá Esse acontecendo. copo aqui, meu Deus do céu, ele tá completamente vazio, estou morrendo, né? Ou estou me afogando. E eu tiro por mim, que sou completamente ansiosa, eu imagino uma pessoa dessa, que tem uma síndrome tão grave quanto essa. E agora, aquela outra síndrome, eu não sei nem como pronuncia. Burnout, é isso? Burnout. Burnout. Que é o esgotamento. Né? O esgotamento, agora tão evidente também. Então eu imagino que de fato deve ser muito maior essa amplitude. E assim, se a gente puder levar um pouquinho de alegria para essas pessoas, sem dúvida, já estamos completamente satisfeitos, porque eu realmente não consigo nem imaginar como é que é essa realidade. Eu nunca fui até o Bezerra, não conheço. Tenho severas vontades de ir até lá, porque realmente... Vontade, você tem receio? Não. Tem medo de ir? Não tenho. É que nunca houve o convite, nunca tive a oportunidade de ir. Na verdade, eu gosto de ir até esses lugares para lembrar o quão afortunada eu sou. Isso é muito bom. Eu já tive a oportunidade de ir. Então, assim, quando a gente trabalha muito com as crianças, né? Eu contei pra Lu. A gente trabalha muito com eles, e cada vez que eu vou em uma situação de vulnerabilidade, cada vez que o grupo se olha assim dentro daquela situação, fala, e você acabou de reclamar de toda a sua vida, saiu brigando com Deus e todo mundo, porque é a tua realidade, ai meu Deus do céu, e você se depara com aquilo, eu gosto sempre de me colocar na realidade, porque isso é muito importante para o meu crescimento pessoal, para o meu crescimento profissional. Quando eu realmente decidi que eu deveria olhar para o próximo e não para mim, eu realmente comecei a crescer. Em todos os aspectos da minha vida. Bruna, você já ouviu falar daquele livro do doutor William? A gente até estava falando isso no último podcast. O livro chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu já li, eu tenho ele em casa. É incrível. É isso, é sobre isso, né? É incrível. A gente só vai ter o sucesso se a gente for feliz. Sim. A gente só vai parar de reclamar na hora que a gente começar a agradecer, né? Sim. Olhar o próximo e ver como a gente é afortunado. Meu Deus. Você sabe que eu conheço... Aí o doutor vai poder falar muito melhor sobre isso. Eu conheço pessoas que têm alguns distúrbios mentais. Só que, talvez alguns distúrbios, eles não duram eternamente. Não. Por exemplo, depressão. Estresse compulsivo, ansiedade excessiva, não duram a vida inteira. Não duram. Não duram. E eu conheço pessoas que tomam remédio faz ano, porque ela colocou na cabeça dela que aquilo é dela. Isso também não deixa de ser um transtorno, deve ter um nome para isso, porque é uma obsessão por aquele medicamento, é uma obsessão por aquele estágio, por muitas aquele vezes estado. Não é, muitas vezes que a pessoa, ela acredita que somente o comprimido vai resolver os problemas dela. Exatamente. E quando você vai iniciar um tratamento psiquiátrico, você propõe uma mudança de vida, Sim. na verdade. Porque não é, a pessoa não se tornou ansiosa do nada, a pessoa não se tornou depressiva. Em alguns casos, a pessoa realmente tem uma depressão estando tudo bem na vida, mas a maior parte tiveram vários acontecimentos, Gatilhos. principalmente a questão do burnout. A questão do burnout é aquele esgotamento mental causado pelo ambiente de trabalho. Então, assim, você precisa ter uma mudança de hábito de vida para você ter um tratamento, porque eu costumo dizer para meus pacientes assim, remédio é um coadjuvante naquilo que a gente está tratando. É um maquiador, na verdade. Exato. Então, assim, conforme a gente vai conversando, a gente vai se conhecendo, que eu falo para os residentes, você tem que se conectar com o paciente. Sim. Você tem que se colocar
no lugar dele, entender aquela dor da onde que vem, para você, de um prisma de fora, começar a propor mudanças na vida dele. A gente passa por mudança de alimentação, de atividade física, maneiras melhor de se lidar com o estresse, para que o remédio seja simplesmente um coadjuvante no tratamento. Ele não é o ator principal é a pessoa, porque a gente não trata depressão, a gente não trata ansiedade, Exato. a gente trata o A ser pessoa. humano. Então a gente tem que ter essa conexão, essa empatia, pra gente saber aonde que a gente vai mexer. Por isso que a consulta na psiquiatria não é, ela é mais Não dura 10 complexa, minutos. não dura 10 minutos. Então a gente precisa de tempo nisso. Ô, William, e a Bruna falou a respeito de ansiedade, depressão, mas a questão da dependência química vai pelo mesmo trajeto, né? O processo de recuperação, não é? Com certeza. E principalmente principalmente em relação a pessoa não sabe se manter nessa prisão mesmo sem a droga. Porque ela se mantém nessa prisão mesmo sem a droga, como o doutor falou, por conta do efeito da medicação. Ela acredita que o remédio é a solução para o problema. Por isso o efeito placebo ele tem tanta eficácia. Não sei, o doutor sabe disso, né? O efeito placebo ele tem eficácia por quê? Porque as pessoas realmente acreditam que o remédio é a solução. E na verdade não é. Verdade. A doutora falou de uma situação aí do projeto, eu esqueci o nome do projeto, é Missão Alegria? Missão Riso. Missão Sorriso? Missão Riso. Riso mesmo. Missão Riso. Cara, isso é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ir lá no hospital de Jaci uma vez e estava tendo um trabalho como esse. Não sei se era esse o projeto, mas estava tendo um trabalho como esse e é maravilhoso. Sem contar que as pessoas que estavam internadas naquele local, elas eram muito mais felizes do que nós que estávamos indo lá visitar. Elas eram felizes dentro da realidade delas. Eu achei aquilo fascinante. Quando eu fiz o meu tratamento, eu tive esse acesso que o Dr. Carlos falou agora, da importância dele, de poder ir ao teatro. Eu fui a primeira vez no teatro na minha vida internado, entende? Então, você ter contato com a cultura, você ter contato com o teatro, você ter contato com o musical, você ter contato com as pessoas alegres, pessoas que te trazem benefícios, porque isso tudo gera dopamina, gera endorfina, serotonina, neuroadrenalina, né, doutor? E isso é o sentido da vida, nós precisamos e necessitamos disso para viver. Então, o que impede muito, falando da dependência química em si, da pessoa alcançar a recuperação é um desses fatores, porque ela já quer conseguir se sentir o mesmo prazer que ela sentia quando ela usava a droga. Exato. E esse é um problema muito sério, muito grande, porque isso não vai acontecer, porque isso são momentos vivenciados, e isso é empoderado de acordo com o que ela tem quanto conhecimento, que isso está fazendo efeito sobre ela. Eu comecei a aprender sobre o córtex pré-frontal, que o doutor estava falando antes, nos bastidores, e quando eu descobri foi libertador. Porque quando eu descobri, eu comecei a pensar, parar para tomar decisões, eu comecei a pensar no que eu ia fazer, no qual benefício aquilo me traria. Aí eu comecei a tocar violão na comunidade, eu comecei a escrever música, eu comecei a ler os livros e escrever algumas coisas, algumas ideias que eu tinha, e aquilo me dava prazer, aquilo me trazia um benefício, um bem-estar tão grande, que eu não pensava mais em droga, eu não pensava mais nos ambientes insalubres, eu não pensava mais nos delitos que eu cometia, e eu comecei a me afastar daquilo que me prendia, e aí sim eu encontrei o que chamamos de liberdade, que não é fazer o que eu quero, mas é fazer o que é necessário ser feito, porque fazer o que eu quero é escravidão do desejo, né? É isso, seria mais ou menos isso. Exato. Isso é libertador. Ô William, você levantou vários temas aí, e eu queria pedir para o nosso universitário aqui, para o nosso doutor, explicar um pouco melhor aproveitar, né, André? Vamos aproveitar, né? A respeito esses neurotransmissores, assim, córtex, você tem diversos neurotransmissores, né? processo de recompensa. Sim, mas em se tratando em termos da dependência química, o principal é a dopamina e o mecanismo de recompensa. O mecanismo de recompensa é uma região do cérebro que é composto por duas áreas, que você tem a área tegmentar ventral, que é, a grosso modo, como se ali fosse o reservatório da dopamina. E o núcleo accumbens, que é teu aprendizado, está envolvido no processo de motivação
do que você faz. E ele é motivado pelo córtex pré-frontal. Só que essa área mais antiga, a área tegmentar ventral e núcleo accumbens, elas já estão no cérebro há muito tempo. Eu acho que você teve o Dr. Nelson Falsarella aqui. Nelson Falsarella falou de toda a evolução da humanidade, evolução. Né? Então, se você pegar aqueles crânios, eu acho que ele trouxe os crânios aqui. Os crânios. Então, você observa que na evolução, antes o queixo era muito grande e a testa era pequena. Então, conforme o ser humano foi evoluindo, né, criando instrumentos, aprendendo a lidar com fogo, os alimentos começaram a ficar mais macios. E através da evolução, você não precisou ter aquela coisa tão brutal para comer. E então você conseguiu ter uma expansão, né, do córtex pré-frontal e uma diminuição do queixo. E essa área do córtex pré-frontal, ela é muito nova. O Nelson Falsarella explicou muito bem, até com aqueles modelos que ele tem, que a mandíbula foi ganhando outra dimensão, não foi diminuindo, e a região do crânio foi ganhando espaço para o desenvolvimento do cérebro, Exato. Né? Então, assim, só que essa área, a principal, aquela mais antiga que eu falei, que é a área tegmentar ventral e núcleo accumbens, ela já está no cérebro não simplesmente do ser humano, mas de todos os animais aí superiores, digamos assim. E ela, desde a pré-história, ela está lá muito antes do ser humano. Então, assim, ele chegava num lugar que tinha comida fácil, tinha fêmeas para reprodução, e não tinha muito risco de predadores. E essa região, tipo, isso acendia, falava, bem, isso aí é um lugar legal. E quando a pessoa começa a usar droga, ela ativa essa área. Por exemplo, Luciana, mulheres e chocolate, não é assim? Nossa. Quando você começa a comer um Adoro. chocolate, isso não te dá um prazer? Muito. É a dopamina falando. Aí você pega e come outro pedaço. Você fala, nossa, que gostoso. Você vai e pega outro pedaço. Chega uma hora que você fala, Luciana, você já comeu 4 pedaços de chocolate, você vai começar a engordar. Esse que você está engordando é o seu córtex pré-frontal falando. Isso a gente está falando de uma substância chocolate. Igual o William falou assim, da questão do prazer. Então, quando você pega a cocaína, principalmente, ela eleva no cérebro muitas vezes o nível de dopamina. Então, ela dá uma sensação de euforia e prazer muito grande. E teu cérebro fica viciado nessa dopamina. E o córtex pré-frontal, tadinho, ele é novo em relação a essa ativação. Então, a pessoa, ela cria como se fosse um instinto a mais. Ela tem o instinto de alimentação, eu tô com sede, vou tomar água, o instinto de reprodução, e o instinto de buscar droga. Então, e essa área do núcleo accumbens é a motivação. Então a pessoa, ela faz o inferno para conseguir droga. O William pode até falar melhor. Às vezes a pessoa não tem R$1 no bolso, mas ela sai pedindo, ela dá um jeito na vida dela e consegue a droga. Só que ela não consegue direcionar essa motivação para outra atividade. É só pra droga. É só pra droga, porque assim, tipo, trabalhar 160 horas no mês pra você ter um péssimo salário, não vai dar a mesma dopamina que a cocaína dá. Exatamente. Então, o tratamento pra isso tem que ser multidisciplinar e você mudar o ambiente dessa pessoa. Então, ela tem que ter atividades de lazer, atividades de cultura, atividade física. Então, ela tem que descobrir dentro de si coisas que façam o cérebro dela liberar dopamina, mas ela também precisa entender que não vai ser no nível da droga. Sim. Que a droga sempre vai ganhar. E o que é mais libertador, que eu acho que é o que William falou, é que quando você descobre que é você que manda nisso tudo, que você não é um escravo da substância, é você que fala assim, não, eu não quero porque hoje eu não vou usar. E cada dia vai indo. Quando você menos... Já passaram 10 anos e você não recaiu. E é extremamente libertador. Vocês têm que entender que é você que manda no teu cérebro, não é o seu cérebro que manda em você. É perfeito, doutor. Ontem, os meninos, eu estava no Paraná, fui fazer umas palestras lá para algumas comunidades terapêuticas e eu falei um pouco sobre isso dentro do, claro, um conhecimento muito raso que eu tenho, mas que traz uma liberdade muito grande para mim e tento levar esse conhecimento para as pessoas também, porque realmente é libertador. Quando a pessoa ela assume a responsabilidade e ela entende que ela nunca mais vai encontrar o prazer absoluto que a droga proporcionou, mas que ela pode conseguir fazer com que o cérebro entenda que um novo padrão de comportamento diário que ela possa fazer, possa gerar as mesmas sensações de prazer e ainda ofertar uma qualidade de vida para o cérebro melhor, porque ele não cai no pico da depressão, que é o pós-uso de drogas, ele consegue manter a sobriedade por mais tempo. E ele renovar isso diariamente faz com que ele realmente cada vez mais se distancie da necessidade absurda da substância que o cérebro já identificou, né, da droga, que é uma dopamina absurda, né? O doutor falou aí, um nível assim, não tem nada no mundo que compara dessa Carlos, sensação.
quando tem o pico de dopamina, e aí vem a depressão logo após, Sim, o que acontece? Essa é a primeira fase que a gente chama que é a fase de crash, né? Que do mesmo tempo que o primeiro sinal daquela abstinência aguda é o efeito oposto do que a substância causa. Com aquele excesso de dopamina, seu cérebro se sente eufórico, com muito prazer. Só que a hora que a substância começa a ser degradada, a dopamina vai saindo da atividade. Então vem o efeito oposto. É aquela irritação, aquela depressão. Tanto é que o pessoal fala assim que é aquela bad. Aquela bad, na verdade, é a queda da dopamina. E quando que muitas vezes o usuário vai procurar ajuda? Cai a dopamina, mas entra algum outro neurotransmissor? Não, é só a queda mesmo. E é nessa hora que o cara vai procurar outra dose. É por isso que o crack acaba sendo tão viciante. Porque o efeito é muito rápido, a dopamina começa a baixar muito rápido e o cara quer outra pedra. E nisso ele vai indo nesse ciclo. E muitas vezes, só que a dopamina que você tem no cérebro, ela não é infinita. Ela é finita. Então, muitas vezes o usuário fica lá 3, 5, 10 dias naquele uso intenso. Chega uma hora que ele usa tanta droga que ele já não sente mais o prazer. Ele fala, cacete, o que eu tô fazendo na minha vida? E é nessa hora que ele vai procurar ajuda. É que a gente chama isso da pré-contemplação, né? Que fala assim, que o cara fala assim, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa para mudar de vida. Aí o cara vai pro hospital. Qual que é muitas vezes o problema? Assim, muitas vezes a gente não tem essa vaga imediata. Só que assim, o cara fica lá 1, 2 dias esperando a vaga. A dopamina já começa a crescer no cérebro de novo. Começa a bater a fissura. Aí o cara, doutor, eu preciso ir embora daqui, pelo amor de Deus. E assim, a gente não pode prender uma pessoa, né? Então, essa é a questão. Perfeito, doutor. Perfeito. É maravilhoso ouvir. Eu tô até aqui, uma aula ao vivo dentro de casa. Maravilhoso. Gente, esses exatamente transtornos... Isso. Sabe que, Lu, sabe que uma das coisas assim que eu acredito que, tá vendo? Esse acesso a esse tipo de informação, ele priva a pessoa de ela começar a entender a si mesmo, como é o funcionamento dela, entende? Porque no padrão, eu costumo dizer sempre assim nas minhas palestras, que quando eu mudo a minha mentalidade, eu mudo a minha realidade. Porque eu começo a assumir novos compromissos comigo mesmo, eu começo a entender como meu corpo funciona. E aí fica tudo mais claro. Eu crio novas responsabilidades e paro de focar nos evites, naquilo que eu não tenho que fazer, que eu não devo, que eu não posso, e que isso, e que aquilo e tal, porque isso sobrecarrega para quem está em recuperação, para quem está em tratamento. Eu estou falando de uma experiência que eu tive, porque enquanto eu fiquei pensando em tudo que eu tinha que desfazer para poder me libertar do uso, eu não me libertei. Quando eu encontrei uma nova maneira de fazer, eu já senti essas novas sensações, sem me preocupar com o que não fazer, mas o que eu tinha que fazer, mudou a realidade. Então, essa mudança, o que o doutor fala, quando ele fala do cérebro, do córtex, né, dos hormônios, isso é maravilhoso, porque quando a pessoa ela tem essa consciência começa a cobrar ela quando ela tem algum tipo de sensação ou reação física. E aí ela começa a se alertar. Ela mesmo se cobra e aí ela mesmo muda o comportamento dela para ela não ter que chegar até a droga de novo. Ela vai procurar uma outra coisa para ela poder sentir prazer. Esses transtornos obsessivos, a gente está falando no caso da droga, né? Mas aí você me deu o exemplo do chocolate. Tem pessoas que são obcecadas por doce. E a mesma coisa com transtornos alimentares, né? Adorei a pergunta. Porque tem pessoas que come assim, come muito. E aí depois vem aquela depressão. O processo da compulsão, ele também vai no mecanismo de recompensa. Seja compulsão por compra, por jogo, por alimentação. Porque a pessoa, muitas vezes, ela tem um cérebro compulsivo, né? Que é a questão que a gente fala, assim, da cirurgia bariátrica, né? Que a gente tem que pesar muito bem isso. Para você ter ideia, 20% dos pacientes pós-bariátrica desenvolvem alcoolismo. Porque a pessoa, ela era compulsiva na comida. Você simplesmente tirou isso dela. Só que você não tratou a compulsão. E a compulsão, ela continua lá. Qual que é a grande dificuldade disso? Porque muito pouca medicação mexe com esse mecanismo de recompensa. Os efeitos são 10, 20% de ajuda em relação ao remédio. Falando de compulsão, de dependência química. Tem algumas medicações mais efetivas, associações de alguns fármacos que ajudam a melhorar. Mas principalmente uma psicoterapia, é aquilo que o William trouxe assim de maneira prática. É a pessoa entender o que ela tem e ela falar pro cérebro assim, não, sou eu que mando em você, e não o contrário, né? É a grande chave da questão. E através de alguns outros comportamentos também achar a dopamina. A dopamina não vai vir só do chocolate, não vai vir só da comida, não vai vir só da
compra. Você pode ter atividade física, você tem a sua recompensa do trabalho. Imagina vocês, assim, vocês projetam um condomínio, aí vocês passam lá na frente, aquele condomínio cheio de casa e tudo. Realização, né? E isso dá um prazer pro Claro. cérebro também. Então, assim, a gente tem que buscar novas áreas. E eu trago isso como exemplo vivo, viu, Lu? É. Eu ia falar, antes de, ainda bem que você perguntou, casou. Eu e o Wellington, nós estávamos falando hoje de manhã sobre isso, né, que todo excesso tem uma causa, né, excesso de muita coisa tem uma causa, né, aquilo é como se fosse uma recompensa. Nós estamos num processo de emagrecimento, eu e o Wellington. Eu acho que estamos todos na mesma barco Só aqui o hoje. William que não. Só ele que não, certeza. Meu Mas universo. nós nos propusemos a fazer uma reeducação alimentar. Eu sou compulsiva por doce. Compulsiva. Se eu puder trocar toda a minha alimentação por doce, eu troco. Eu substituo o almoço, substituo o jantar, qualquer coisa. E eu sei o quanto isso pode me trazer de problema. O meu avô teve sérios problemas de diabetes, e a dele era hereditária, uma assim, chance imensa de chegar em mim. E eu vinha acima do peso, já vinha daquele jeito. E há 120 dias atrás, me propus essa mudança. Já foram 10 quilos que eu eliminei. E também mudança do hábito, né? A mudança do hábito, e assim, é muito importante o que o William falou e o que você trouxe, doutor, frente a isso mesmo. Enquanto você não tem consciência de que só você pode mudar qualquer situação, não acontece nada. E eu tenho isso muito forte agora. Isso, a alimentação só foi um pressuposto para que as coisas começassem. Porque eu percebo claramente, depois desse processo, a minha mudança em todas as outras áreas da minha vida. Parece que foi uma chave que virou e as outras coisas começaram a acontecer. É como aquela pedrinha na água, né? Então, se ela bate, ela sai evoluindo, né? É como se fosse aquilo. E hoje eu observo que a compulsão alimentar pelo doce, ela respingava de modo geral em todas as demais áreas da minha vida. Eu acabava compensando de outra forma. Então eu falava, hoje eu não comi tal coisa, eu vou comer o chocolate. E assim, não era 4 pedacinhos, era barras. É que o pessoal fala que é aquela síndrome do já que, né? Já que eu não fiz tal coisa, eu vou comer chocolate. Já que eu comi uma barra, eu vou comer 2. Já que eu pisei na jaca da terça, eu vou emendar a semana inteira. Represa, eu posso comer umas 2 barrinhas, né? Mas assim, por isso, assim, o começo disso tudo, acho que gira em torno de uns 60 dias, mais ou menos, eu não vou saber explicar. É um desafio essas mudanças de hábito de vida. Sim. Porque quando você vence esse desafio de 60 dias, devagarzinho isso vai se tornando um hábito. Sim, E as coisas vão ficando mais fáceis. A gente já tá nesse processo, né, há 120 dias, então, se a gente Já come... tá se tornando um hábito para Sim, vocês. e quando a gente come alguma coisa fora do planejamento, eu passo mal. E não é assim, e quando eu tenho o peso das coisas, tenho o tipo de comida, tá tudo bonitinho. Quando a gente tem uma refeição livre, a gente come alguma coisa, pô, que legal, tô comendo aquilo. Já não é tão gostoso assim. Não é tão gostoso assim. A gente passa mal no outro dia, nós sentimos fome excessiva porque a insulina sobe, e aí vira aquela... desconfigura todo o corpo que está muito bem configurado. E outra, assim, você fala assim, você vem de um esforço de, sei lá, 30 dias fazendo tudo regradinho, bonitinho. Você fala assim, pô, em um dia eu vou jogar fora esse trabalheira que eu tive nesses 30 dias. Isso. E assim, guardadas as proporções que o William traz aí, obviamente que é muito mais... A compulsão alimentar, eu vejo hoje em dia, a compulsão pelo álcool, a compulsão alimentar, às vezes se não igual, eu já ouvi falar, não sei se isso é cientificamente comprovado, que o açúcar é tal e qual a cocaína, eu já ouvi alguma coisa do tipo. E é uma das substâncias que mais inflamam o nosso corpo, Sim. é o açúcar E refinado, quanto mais né? refinado, pior ele é, né? Exatamente. Ô, Então é André, perigoso. Diga. tudo isso é maravilhoso, né? E eu estava lembrando aqui agora dessa relação dos ambientes, né? Que a gente falou da última vez no podcast, você sempre traz, que dessa influência, né, do ambiente. Eu passei por uma experiência há pouco tempo agora com o Pop Rua Ajude, né? Com a população em situação de rua, e a gente ofertou tratamento, acolhimento para eles numa unidade, da qual tem um pouco mais de luxo, né? Um pouco mais diferente dos outros ambientes. E isso, cara, você acredita que para algumas pessoas foi um fator primordial para eles desistirem do tratamento? Porque era um ambiente tão diferente do ambiente que eles costumavam a viver, e eles não conseguiam viver, era uma luta interna, diária. Doutor,
é fascinante. Você vê assim, ó, é ruim de ver, por quê? Porque você vê a pessoa sofrendo com uma coisa natural, com uma coisa muito simples, um processo simples de adaptação. O ambiente chocou a pessoa. O ambiente chocou a pessoa. O ambiente chocou, André. Nós estamos pensando tanto em criar novos ambientes, isso é maravilhoso para as pessoas que estão no tratamento, isso é muito bom. Por exemplo, o Bezerra de Menezes. O Bezerra de Menezes ele tem várias alas, e a pessoa começar a transformar os ambientes, fazer com que o ambiente fale por si próprio, né? Tem ambientes maravilhosos lá, mas dá para fazer muito mais coisa. As clínicas, as comunidades terapêuticas, precisa mudar esses ambientes. Só que aí a gente encontra um outro entrave, que aí aquela pessoa que passou muito tempo num ambiente insalubre, ela vai ter muito mais resistência do que aquela pessoa que já vem de um seio familiar para o tratamento. É uma coisa impressionante. Você sabe, William, que nós ouvimos em uma das missões que nós fizemos, teve uma das missões que nós fomos, foi o ano passado, um frio como esses últimos dias, né, aconteceu. E a gente foi, então, levar cobertor, alimento, era umas 8, 9 horas da noite, nós fomos com um grupo. E papo vai, papo vem. A gente falou, nossa, mas você não quer buscar ajuda? Enfim, tentando alguma forma de tirar aquela pessoa daquele estado de vulnerabilidade. Você sabe que um dos integrantes da missão ouviu, e ele conta isso sempre, que um deles falou assim, eu não posso sair daqui. Mas por que você não pode sair daqui? Porque você precisa de mim. Aí ele falou assim, como assim eu preciso de você? Porque a tua consciência precisa que eu esteja aqui para você me trazer alguma coisa e pensar, nossa, estou ajudando alguém. Na verdade, isso é uma desculpa, né? Ele falou isso. Aí o Fernando fala, né? Falou assim, mas como assim? Fala pra mim, se eu não estiver aqui, quem você vai ajudar? Eu tenho que estar aqui. Então você precisa de mim. Então, por aí você entende exatamente isso que o William tá falando, esse estágio de vulnerabilidade, como o ambiente pode influenciar mesmo, né? Ou não uma pessoa. Sim. Principalmente no grau que essa pessoa E é se muito torna. forte, né? É uma influência muito forte, muito forte, muito forte. As pessoas não sabem lidar com um novo ambiente, né? Você tira ela de um ambiente insalubre, de um ambiente sujo, de um ambiente que não oferta qualidade de vida, coloca ela num ambiente que oferta o inverso, né? Que oferta essa qualidade de vida, que oferta alegria, que oferta cidadania, que oferta dignidade, e ela se depara com uma coisa que é uma realidade que ela ainda não viveu, muitas das vezes. E tem pessoas que até já viveu e foram parar nas ruas, ou mesmo de casa foram para alguma instituição. Só que mesmo assim tem dificuldades por conta das regras. Porque uma das primeiras coisas que o uso de droga tira do ser humano é as regras. Né? A pessoa não tem horário mais para nada. Exatamente. Inclusive, assim, toda vez que eu tive alguns pacientes desse projeto último da prefeitura, que eles fizeram até algumas internações compulsórias, né? Sim. Mas assim, se a Gisele, minha assistente social, estiver assistindo, ela vai lembrar de mim agora. Porque assim, o que eu encho o saco dela nessa relação é impressionante. Porque toda vez que chega pra mim um paciente com um quadro de dependência química, que interna por conta disso, né? E é um morador de rua, fala assim, eu não vou dar alta pra esse cara enquanto ele não tiver lugar pra ir. Porque assim, o cara tá na rua, eu vou lá, seguro o cara 30, 60 dias e devolvo o cara pra rua. Não tem lógica. Ou não tem a menor lógica. Então, assim, a gente sai correndo. Tem algumas comunidades evangélicas, tem a Casa Sirineu, tem diversos locais assim que acolhem. Mas o que o William falou é muita verdade, que assim, eu faço isso já e eu encho o saco mesmo. Falo assim, não, esse cara tem que ir pra algum lugar. Pra rua eu me recuso a devolver ele. O cara não consegue se adaptar. Não. Muitas vezes porque, assim, as instituições têm regras. Tipo, você pode sair, você pode, mas, tipo, 18 horas você tem que estar aqui. Senão não entra. Não, você tem que arrumar a tua cama. Tem que tomar banho. Você tem que fazer as coisas. O cachorro não pode ter aqui. Aqui dentro você não pode fumar. Você pode fumar lá fora, você não pode fumar aqui. E eles não se adequam. Então, tipo assim, o cara sai e fica 30 dias ali na instituição que você arrumou. Exato. E depois ele volta pra rua. O que o doutor tá falando é muito sobre o que o William tava falando nos bastidores sobre renúncia, né? Tava falando sobre renúncia, exatamente isso. Eu ouvi uma entrevista do Jô Soares falando do filho dele autista, quando do falecimento do filho dele, e ele contou uma história que traz muita pertinência ao que o William tá falando e ao que o doutor tá falando. Ele fala assim que o filho dele uma vez foi pra livraria
e selecionou 12 livros. Chegou no caixa com 12 livros. E ele chegou e falou, você não vai levar 12 livros. Acho muitos livros, não vai levar 12 livros. E ele fala assim que então ele não queria nenhuma. Não queria, não era pra levar 12, não levava nenhuma. Ele achou que fosse malcriação. Falou assim, não, então para com isso, leva 6. Não, porque ter que escolher é perder sempre. Ele fala isso, né? E traz muita pertinência ao que ele tá falando, né? Então essas pessoas não têm o hábito de ter limites, não têm regras. E é aquilo que o William falou antes, não é fazer o que a gente quer. Se eu fosse fazer só o que eu quero, meu amigo, que é isso? Fazer o que é preciso, né? A gente tem que fazer, muitas vezes a gente se negar a fazer alguma coisa, a gente ser livre de verdade, né? Igual o William falou, né? Exatamente. Ser livre não é você fazer tudo o que você quer, justamente você fazer aquilo que você não quer. Justamente quando a gente entende das nossas vulnerabilidades, aí é que nos se eu não torna me livre. engano, é de Immanuel Kant que fala isso, né? Não é, William? Aristóteles. Não, acho que tem um filósofo também, Immanuel Kant, que ele fala isso, né? Que você ser Pode totalmente ser. livre é você não fazer aquilo que você quer, mas você fazer aquilo que você não quer. É mais um ponto para o nosso chat, por favor, nos ajude aí. Emmanuel Kant ou Aristóteles, né? Eu acho que os dois falam, acho que os dois devem falar, porque é uma pura realidade, né? É uma pura realidade. Quando a gente, não estamos falando só de dependência aqui, né? Estamos falando de ser humano. De Estamos falando tudo. de pessoas. Ah, Né? Todas as pessoas que vivem presas no desejo, elas têm prejuízos emocionais, elas têm prejuízos psíquicos, elas têm prejuízos sociais. Não só quem tem algum tipo de compulsão ou obsessão, pelo contrário. Às vezes essa compulsão e obsessão ela é tão disfarçada que a pessoa nem percebe que ela tem. Exatamente. Ela nem sabe que ela tem. E para quebrar essa prisão do desejo, você falou de cumprir regras, né? De ter uma agenda, de ter hábitos, de cumprir regras. E no teu caso foi aquela filosofia dos 12 passos que te ajudou, não foi isso? Sim, foi a filosofia de 12 passos, que eu tenho uma frase que eu sempre falo, que eu gosto de falar para os meninos, que a recuperação ela é a arte de se contrariar. Toda vez que eu me contrariei, os meus desejos para a recuperação, eu perdi para ganhar. E eu sempre ganhei. Então é realmente isso. Os 12 passos, ele traz essa filosofia de um novo padrão de vida, sabe? Ele traz uma linguagem, na verdade, ele traz uma linguagem espiritual, bíblica, mas de uma forma mais simples para pessoas questionadoras como nós, ter a concepção de ter a nosso livre-arbítrio de interpretá-la. E aí a gente coloca em prática, e colocando em prática o resultado é a única coisa clara, porque a prática repetitiva é a única forma que o cérebro aprende, é isso, né, doutor? exato, que você sai daquele desafio, né, de ter a mudança para se tornar de fato um hábito. No começo é intencional, depois a coisa acontece. Depois você nem tá pensando mais. Tipo assim, igual você vai comer, você vai no restaurante por quilo, você já tá, sei lá, meses fazendo dieta, você já sabe o que você vai pegar. Sim. E sabe a quantidade daquilo que Não, vai pegar. a gente já olha e já sabe. Hoje não é mais tão desafiador a gente ir no restaurante, hoje não é mais, porque a gente sabe exatamente aquilo que a gente pode outra, comer. É um hábito, né? E outra, mesmo Tem que você pegar. vá no restaurante, você tá indo uma vez. Exatamente. Tipo assim, isso não vai fazer diferença nenhuma. Exatamente. Porque não é só uma vez que vai mudar o teu hábito. Tomar uma taça de vinho não vai mudar Exato. nada. E é uma coisa que assim, foi tua escolha. Hoje eu escolhi, vou tomar uma taça de vinho. Exato. Aquilo que outro dia eu tava falando com o André, né, em relação à bebida alcoólica, principalmente, né, ela tem que ser usada como um evento. E não como um hábito. Ah, vai ter um churrasco com os amigos, não sei o quê. Então a gente vai do lado da churrasqueira, acender uma carne e tomar cerveja. Isso é um evento. Exato. Lá você vai beber. Ele não pode se tornar um hábito do tipo, ter saído do serviço, vou lá tomar cerveja. Porque eu tô cansado. Eu escuto muitas pessoas falando, né? Não, eu chego do meu trabalho, eu já tomo umas 2 latinhas, porque é melhor tomar cerveja que tomar um Rivotril. É uma desculpa, né? Com certeza. Com certeza mas é uma desculpa. Se ele fosse brincar com o filho, se ele fosse na academia, se ele fizesse Sim. qualquer outra coisa. Substituir por outra coisa. Exatamente. É aquilo, né? De todo excesso esconde a falta. Só que é muito mais fácil, né? Muito Sim. mais fácil você chegar, abrir a geladeira, sentar, tomar uma, assistir TV e dormir. E amanhã a vida vai virando esse ciclo, Gente, né? que bate-papo bacana aqui, né? E Acho que a gente já tá extrapolando o tempo, hein, André? Não, já rodamos muito já. E o William, ele chamou atenção várias vezes para o tema do nosso Grãocast, né? Que é a influência dos ambientes na vida das pessoas, né? E
na dependência química, o ambiente influencia demais. E uma das coisas que mais fez sucesso na tua apresentação, Carlos, foi a questão do Hat Park. Do Rat Park, Muita gente me perguntou, é um dos vídeos que mais tiveram audiência, muita gente querendo saber o que é, e foi muito legal. A primeira vez que eu li sobre isso, tipo assim, foi aquele blow my mind, né? Assim, nossa senhora. Porque assim, teve um psicólogo canadense que eles estavam estudando cocaína na época, né? E falou assim, cocaína... Heroína também, não era? Era cocaína ou heroína, enfim, mas eles estavam fazendo em relação à cocaína. Por que a cocaína dá tanta dependência assim? Então o que eles faziam? Eles pegavam uma gaiolinha, colocavam o ratinho lá com 2 botõezinhos. Ele apertava o narizinho lá, ele recebia um shot de heroína ou cocaína, e no outro ele apertava, ele recebia água. Então começaram a perceber que 90% dos ratinhos só ia lá e ficava apertando o da cocaína. Aí esse cara perguntou, falou assim, caramba, será que não pode ter alguma coisa diferente que a gente possa fazer? E aí ele questionou se o problema era o rato ou o problema era a gaiola. Então ele montou o Rat Park, que era o parque dos ratos, né? Então ele fez uma gaiola enorme, gigantesca. Nessa gaiola tinha brinquedo, nessa gaiola tinha comida e água à vontade, nessa gaiola tinha outros ratinhos para os ratinhos socializarem. E ele começou a perceber que de 90% isso caiu drasticamente, 15%, 20%. Ele falou assim, caramba, o que será que está acontecendo? Então ele pegou os ratinhos, colocou naquela gaiolinha pequena, viciou os ratinhos na cocaína, na heroína, e devolveu pro Rat Park. E ele percebeu que tinha ratinho que tremia, mas não ia buscar a cocaína, a droga em si. E daí que ele trouxe o grande questionamento. O problema é o rato ou o problema é a gaiola? Isso faz total sentido. Então, assim, tipo assim, eu falo assim, de que eu encho o saco da Gisele, minha assistente social. Porque não adianta nada, beleza, você pega o ratinho, você tira ele, você tira a dependência dele e devolve para aquela mesma gaiola onde ele se tornou dependente. Não vai resolver nada. Então, tem que ter uma total mudança. Então, assim, a questão da dependência química, o ambiente, é fundamental, porque, assim, aquela área de recompensa que eu falei, ela também é visual, auditiva. Então, ela pega todos os seus sentidos para acessar a memória. Se a pessoa está acostumada a usar sei lá, usar cocaína numa sala verde ouvindo tal música, o dia que ele chegar numa sala verde, no cérebro dele vai vir cocaína. Sim. Vai ouvir tal música. Tá, vai vir cocaína. Então, assim, o ambiente ele é extremamente importante, que essa mudança de ambiente é um fator, assim, primordial para a pessoa deixar qualquer tipo de hábito de dependência. Sim, e aí trazendo para outras realidades, o ambiente ele pode modificar a forma até mesmo de você trabalhar, a forma de você se relacionar, porque hoje, se a gente observar cruamente, o círculo de amizade não é provavelmente o mesmo que há 5 anos atrás. Com certeza não é. Mudam as direções, mudam as pessoas, mudam os locais, mudam-se os interesses. E se você quer ter uma mudança drástica de vida, se você quer melhorar essa circunstância, independente de qual seja ela, o ambiente ele é fator fundamental. Sim, acho que vocês, durante a pandemia, vocês passaram por essa questão do home office, né? Sim. Eu não sou muito favorável ao home office. Sei lá, acho que casa é pra você... Dormir, descansar. Exatamente, você ter a tua família e trabalho, você tem que sair da tua casa e ir pro trabalho e voltar. Tipo assim, sei lá, você acorda 1h da manhã, você vai tomar uma água, você passa na frente do escritório, fala, putz, meu projeto. Deixa eu trabalhar. Aí você senta lá e começa a fazer, não, cara, é pra você tomar uma água e voltar a dormir. É pra você acordar Ele é um paciente. uma hora... Algum paciente meu já me falou isso. Isso não é hora de você trabalhar, isso é hora de você dormir, pô. Sim. Não, o ambiente é fundamental. Ô, William, isso aqui é tão bacana, mas tão bacana, que a gente vai conversando e a gente vai se tratando, né? Com certeza. Eu tava pensando aqui, vocês falando agora, eu imaginando, eu fui lá atrás, lá longe, no mapa mental que o Kleber faz lá em Processos. Se fosse para a gente fazer um mapa mental aqui agora, falando da experiência dos ratos, das gaiolas, nós colocaríamos, por exemplo, a gaiola como o cérebro, mas um maior influenciador desse aprisionamento do cérebro seria esse ambiente que é ofertado para as pessoas, o ambiente que ela está e o ambiente que ela vai, porque é dentro do ambiente que ela cria essas situações, né? Então, como o doutor falou, eu mando no meu cérebro, mas ele me obedece tanto que ele faz tudo que eu vejo, tudo que eu faço, tudo que eu falo, né? Então eu preciso mudar a minha mentalidade. E aí dentro dessa questão da gaiola, é realmente sair da gaiola
é mudar o processo de pensar, mudar a forma de agir, de lidar com as pessoas, de enxergar o mundo. Muitas pessoas que a gente conversa hoje em situação de rua estão na rua por opção, não por necessidade, estão na rua porque querem, porque não conseguem lidar com as normas, com as regras de casa estabelecidas pelos pais, ou pela esposa, ou pelo, sabe? Então, assim, a gente vê um aprisionamento social por conta da inabilidade mental de lidar com as emoções, de lidar com a vida como ela é, de lidar realmente com a própria realidade. E que isso dá para ser trabalhado também, né? O fato dela estar lá por vontade não quer dizer que precise ser para sempre isso, né? Isso. Mas que isso devagarzinho a gente tem que lidar com esse despertar dela, né? Que apesar de seguir regras e tudo mais, você vai conseguir ter um objetivo muito maior lá na frente, que é você se libertar da questão da dependência mesmo, né? Conscientização, né, doutor? É conscientizar, dar a oportunidade dela entender esse processo, né? Exatamente. E nem sempre de primeira as Maravilha. coisas conseguem, né? Muitas vezes a dependência química, o cara consegue parar, mas na maior parte das vezes não é na primeira. O cara dá uns tropeção no meio do caminho. E eu acho que essa questão do morador de rua também. Tá, não se adaptou, volta pra rua, mas assim, eu acho que é importante dar oportunidade para a pessoa. Sim. Porque a questão da dependência química, ela não é uma vez só. Tropeção faz parte do processo de você caminhar. O erro faz parte, né? As pedras As sempre pessoas me estarão perguntam ali. muito, elas me perguntam muito quantos tratamentos. É comum isso, né? No nosso meio, que eu que trabalho diretamente com a dependência, a pessoa perguntar: quantos tratamentos você fez, né? Quantas internações você fez, né? Eu sempre digo isso. Eu fiz um tratamento porque eu precisei uma vez de um ambiente novo para ter o despertar de entender que eu faço o ambiente que eu estou. E aí, então, eu vivo o tratamento diariamente, todos os dias. Então, eu tive uma oportunidade e nesta oportunidade eu identifiquei que esse aprisionamento, essa gaiola, estava dentro de mim. Não estava na droga que eu usava, não estava nas pessoas que estavam ao meu redor. Estava totalmente dentro de mim. E eu encontrei a liberdade fazendo aquilo que era o inverso que eu fazia para usar. Que maravilha. Fantástico. Ó, eu vou dar um minutinho para cada um para fazer suas considerações finais, porque a gente já avançou bastante no tempo e o assunto aqui não vai parar, porque tá muito rico esse debate, né? Então, primeiro você, William. Pô, primeiramente, muito obrigado, doutora, foi um prazer te conhecer, quero conhecer seu projeto, quero poder te apresentar algumas instituições que também precisam e carecem muito dessa alegria, desse novo ambiente, sabe, trazido de fora, para elas entenderem que tem pessoas que se preocupam, tem pessoas que são felizes sem usar, que são felizes em novos ambientes. Então, essa proposta é inovadora e ela é muito importante, e depois a gente pode conversar. Eu queria realmente ter esse acesso, porque as pessoas estão sedentas por essas informações e essa possibilidade de encontrar alguma coisa que realmente dê esse despertar espiritual que o doutor falou aí agora, para ela poder, sabe, sair da condição que ela está. E, doutor Carlos, mais uma vez, foi um prazer imenso, né? Sempre bom te ouvir, sempre bom estar contigo, eu aprendo muito, eu sou um cara fascinado pelo cérebro, e você fala de uma forma, assim, que me traz muita clareza no aprendizado, isso para mim é maravilhoso. Eu fiquei compulsivo pelos estudos, mesmo, né? Então eu troquei a minha compulsão, então eu adoro estudar, e falar com vocês, ou ouvir vocês falar, para mim isso gera muita dopamina, é maravilhoso. Lu e André, eu não tenho palavras para agradecer vocês, porque são oportunidades ricas, que eu não sei o tão grande tão valor tem isso para mim, porque isso me tira de uma fase e me leva a outra muito rápido, porque é muita informação, é um ambiente muito agradável, vocês são agradáveis, e eu sou muito afortunado toda vez que eu estou com vocês. Muito obrigado, tá? Obrigado a você, William. William é muito querido, né? Posso continuar? William, muito obrigado. Você é um querido aqui. A gente já se segue lá no Instagram. De vez em quando a gente vai trocando umas mensagens lá. Vamos combinar assim, cara. É um prazer. Se puder ajudar em alguma coisa, você pode contar comigo. André, Luciana, muito obrigado novamente pelo convite.
Adoro estar aqui. Às vezes eu chego meio tímido e vou me soltando, né? E não para de falar nunca mais, né? Se você quiser, eu receito alguns medicamentos para você. Eu fico compulsivo em falar. Doutora Bruna, foi um prazer lhe conhecê-la. Achei fantástico o seu trabalho. E a gente vai também batendo um papo aí, ver se a gente não consegue fazer uma visitinha lá no hospital. Nem que seja só para você conhecer, dar uma olhada lá como que funciona, ver a nossa estrutura. E que muitas vezes a gente também precisa de ajuda lá, porque nem sempre os repasses do SUS são suficientes para a gente conseguir tudo que a gente precisa para o hospital, né? Então, boa parte, assim, a gente recebe bastante doações e agradeço, né, a todos que já doaram e ajudaram o Hospital Bezerra de Menezes. Muito obrigada, doutor, vou continuar. Muito obrigada mesmo pela oportunidade, com toda certeza nós iremos. O projeto conta com 2 coordenadores, o Fernando e a Angélica. A Angélica, ela acabou de ter bebê, então ela encontra-se um pouco afastada, mas só que o Fernando encontra-se aí em plena atividade e nós somos os pupilos deles, né? Então eu estou aqui representando eles. E com toda certeza nós iremos, porque isso é muito importante para nós, é importante para o hospital, é importante para a sociedade como um todo, a desmistificação desse ambiente tão rígido que é um hospital, como é um asilo, como é uma casa de dependente químico. Realmente a mudança de ambiente ela se faz necessária, mas aquilo precisa ser leve, porque o ambiente ele é rígido por si só. Por si só. Então, com toda certeza, aceito o convite, nós iremos sim. William, digo mesmo para você, é um prazer te conhecer. Estou aqui à disposição. Pode me chamar, a gente fica através aqui do projeto, com toda certeza nós iremos sim. Muito importante pra gente e fazer o bem. A gente não sabe quanto o bem que a gente faz. Então, eu estou aqui super à disposição. E André e Lu, minha gratidão a vocês sempre. Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vocês que são amigos queridos. Então... Você tá emocionada? Ai, eu sempre sou. Muito, muito obrigada mesmo, viu? A gente que te agradece. Que bate-papo rico, alegre, cheio de conhecimento, né, de informação, ao mesmo tempo descontraído, né? Parece que a gente está na mesa de casa. Tomando um café. Tomando café. Exato. Quando a gente resolveu fazer esse novo... Formato. Essa proposta, formato mais descontraído e juntar vocês, um ponto que a gente levou em consideração são que vocês 3 tentam ajudar as pessoas a serem melhores, a de alguma forma se desprenderem de algumas correntes aí que se sintam aprisionados, sofrimentos e dores, né? Então, assim, parabéns pelo trabalho de cada um, porque eu acho que a gente está aqui nesse mundo para ajudar mesmo e dessa forma a gente se desenvolver, né? Então, eu fico muito feliz. Eu acho que a gente só tem que ganhar com a fala de vocês e ver como que a gente pode também nos melhorar, né? Quando a gente vai ajudar o próximo, eu acho que a gente é que se sai fortalecida, né? Sempre. Sem dúvida. Então é isso. Quero agradecer vocês 3, o William, Carlos, Bruna, pela presença, pelas informações, por trocar um pouco da vivência de vocês, mostrar um pouco pra gente da missão de vocês, porque são 3 profissionais, mas o tema aqui está muito envolvido na missão de vida de vocês, nos valores que vocês têm. E para nós, assim, a gente só ganha com isso. E aí a gente já começa a ver o nascimento ali os frutos aparecendo do Grãocast, né? Começa a aparecer qual que é a nossa missão, né? Porque através do William a gente já está ajudando nos trabalhos dele também, e muitas outras oportunidades estão surgindo para nós de contribuir, de ajudar através do nosso trabalho como arquitetos, e desse canal que já está com muita visualização. A gente se surpreendeu pela quantidade de visualização. Em tão pouco tempo a gente está chegando a 70 mil visualizações, que é muito para nós, né? A gente não imaginava isso sem impulsionamento, só com tráfego orgânico e chegando, né, nesses patamares. Para nós, assim, está sendo muito bacana, e receber vocês aqui foi um presente, porque a gente conversa sobre a missão de vocês, a gente vai vendo que a gente tem um lugar
no mundo e a gente tem uma missão a ser cumprida também, que a gente não está aqui por acaso, né? Que tem muita coisa que nos cerca e nos envolve. Muito obrigado, Bruna, Carlos, William. Foi top o episódio de hoje. Valeu, gente. Muito obrigado. Ficamos Obrigada. por aqui. Valeu! A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura.